Olá, pessoal. Bom, o pessoal da área aberta me perguntou, não é me perguntou sobre isso, uma vez, esses dias aí, uma aluna falando que tinha dificuldade para estudar tributário porque ela acabava decorando tudo. Não sou professora de tributário, sou professora de discursivas, e sendo professora de discursivas, eu trabalho com minuta de legislação, então eu entendo da parte formal, tá, pessoal? Então não vou entrar na parte material, mas eu vou explicar como se organiza a lei, porque eu acho que de repente ajuda a não ter que decorar a norma, mas a entender a norma, pelo menos a localizar o que precisa para fazer uma discursiva, aquilo que é mais importante, que é acionado no momento que eu estou fazendo uma discursiva, independentemente do assunto, o que, que eu preciso dominar mesmo, tá? É claro que a gente não sabe qual vai ser o tiro, né? Embora a FGV seja, de certo modo, até bastante previsível, quando chegando um pouco mais próximo da prova, na verdade, mas isso ajuda um pouquinho, tá? Então, eu estou falando de estrutura, tá certo? Eu vou chamar esse de vídeo 2 aqui, dica 2, a parte estrutural. Mas dessa vez mexendo com CTN e humildemente deixando bem claro, não sou professora de tributário, tá bom? E aí vocês veem se isso vai ajudar, tá? Porque não dei aula, nunca dei aula dessa forma, dou aula dessa forma apenas pro pessoal que faz concurso para Assembleia Legislativa, faz concurso para Câmara, Senado, quando eles precisam fazer, não é, numa segunda fase de concurso, minuta de legislação. Então vamos lá. Se ajudar, ótimo. Né? Se não ajudar, depois eu apago o vídeo, tá bom? Se não servir, não tiver um uso bacana. Pessoal, Código Tributário Nacional. Toda vez que você fala de um código, você está trabalhando um sistema. É diferente, uma lei complementar trabalha conceito, mas, por exemplo, um código trabalha sistema. Tranquilo? E é sempre sistema de alguma coisa, sistema de tributos. Então, o que, que você faz? Ora, quando você pensa no Estado brasileiro, ele é organizado de forma republicana. Né? Nós vivemos numa república. Tranquilo? E uma república tem um ritual. Por quê? Quando a gente fala em ritual, abrange tudo, tá, pessoal? Abrange tudo. A forma, por exemplo, se você pegar a figura do presidente da República, ele tem ritual para tudo. Em tese, teria que se cumprir esse ritual para você respeitar a República e suas instituições. Quando você não respeita, você quebra todo esse protocolo, esse ritual. Então, esse ritual ele faz parte das pessoas que vão incorporar o que está nas leis. Tranquilo? Então, vamos lá. A partir disso, né, quando você trabalha dentro desse ritual, você primeiro precisa estabelecer do que é, qual é o papel que vai acontecer aqui, né, ou seja, o objeto do seu trabalho. Então, neste caso, nós temos um sistema. Joia. Esse objeto está ancorado em quê? Sempre tem que falar a parte normativa. Por quê? Porque todo o nosso sistema é legalista, não tem jeito, legalista, é constitucional. Então, qual que é a norma de regência? A Constituição. Então, um sistema que vai ser todo composto dentro do aspecto constitucional. E é sempre assim: é objeto, a lei, né, a Constituição, a disposição normativa, e depois você tem. Se esse objeto tiver complemento, por exemplo, é um sistema de tributos, é um sistema tributário. Então você tem que definir, né? Definir a parte interna desse sistema, definir o que é o sistema sobre o que, tá? Então definir aqui vamos dizer assim, o componente desse sistema, tá? Então seria a segunda parte, tá? Definir a segunda parte. Por isso que você tem uma definição de tributo logo nos primeiros artigos ali, tá bom? Então é assim que isso sucede. Depois que você definiu, você vai repartir o que? Competências. Então vem as competências, sim, porque alguém tem que fazer na República, certo? Mas essa pessoa que faz, ela faz livremente? Não, nós vivemos numa república democrática. Aí veja que a democracia ela está dentro da república e não está por fora da república, não é? Por quê? A república ela vai acampar o teu sistema político agora, né? A república é um sistema de Estado e ela acampa o sistema político. Nós vivemos numa democracia. Portanto, essa competência ela precisará de quê? Ela precisará de limitações, tá certo? Ela precisa ser limitada. Por quê? Porque ela vai medir, não é? Ela vai medir poderes com outros poderes. Então ela tem que ser limitada. Tranquilo? Perfeito?
A partir disso, né, o que você vai fazer agora no finalzinho disso aqui tudo? Ora, você primeiro então trouxe aqui, falou sobre essas competências, até onde vão essas competências para você não ter abuso do Estado, né, abuso dos entes, por exemplo, ou das instituições, não é? Então você tem que ter a limitação de trabalho dessas instituições. Você vai na especificação, na parte final, quando se trabalha ali com impostos, né, quando se trabalha com a distribuição, ou seja, isso aqui serve para quê? Que a gente está falando disso para quê? Eu vou trabalhar minha competência para quê? Para recolher os meus impostos e depois para distribuí-los. Então vem a parte do fundo, né, de participação. Com que cada um entra e como que isso é distribuído. Então esse é o ritual republicano que você encontra no primeiro livro. Tranquilo? Disso aqui, o que é mais importante para a parte de fiscalização? Olha só, essa parte de limitações aqui, tá, gente? Não pode deixar de estudar. Você que vai ser auditor fiscal, analista, não é? Você tem que estudar limitação. Porque isso é muito importante. Quando você vive num Estado democrático, você tem que saber até onde você vai. E você amanhã, como servidor, é um braço do Estado. Então você exerce alguma coisa dentro da competência do seu ente, né, definido aqui tanto pela Constituição, mas também como pelo Código que detalha esse aspecto constitucional. Mas você tem que trabalhar sempre dentro de uma limitação, porque se você não tiver uma limitação sempre, você vai cometer abusos. E o Estado não pode abusar. A limitação impõe um sistema de freios neste Estado, tá? E depois você tem que entender a sistemática dos seus objetos, daquilo que te pertence no dia a dia do teu trabalho, que no caso aqui, né, os impostos. Então, dessa parte aqui, gente, a mais importante, né, claro, a competência é importante, você tem que saber o que você tem que fazer na sua esfera de atuação, tem que saber o que você não pode fazer, ou seja, até onde você vai e qual é o teu objeto de trabalho. Então, esses 3 itens aqui do primeiro livro, eles são super importantes para quem vai estudar para a Receita Federal, tranquilo? Então, por exemplo, nesse capítulo das limitações, você vai notar que as limitações são compostas por vedações. Essas vedações são princípios. Por quê? Porque princípios são bases, são fundamentos. E esses princípios, eles são abordados principalmente para a gente respeitar garantias que são fundamentais do cidadão. Então, quer dizer, a competência tributária, ela é terminativa, não é? Aquilo está lá determinado para o cara fazer, tá certo? Para aquele ente exercer. Ou para aquela instituição, quando é o caso de lei, tá bom? Comum. Para que se exerça. Porém, existem vedações. Isso sempre existe. Não tem lei no Brasil que não tem uma vedação quando ela trata de competência. Tá, pessoal? Não tem. Tem que ter uma vedação que senão vira abuso. E normalmente essa vedação começa pela lei, princípio da legalidade. Quando eu vou fazer prova discursiva, eu tenho que ter os princípios mais importantes, os princípios relacionados à lei, muito claros na minha cabeça. E o princípio da legalidade puxa mais 2 princípios. Não é? A lei é aplicada para quê? Olha, ela é aplicada para que o cidadão seja tratado com isonomia. Não é? Para que não haja diferença. Por quê, gente? Por que não pode ter diferença? Porque se você for lá na Constituição, né, lá no artigo 3º da Constituição, vai tratar dos objetivos fundamentais da República. E um dos objetivos principais da República é promover o bem de todos sem preconceito. Então, a lei tem que ter um caráter isonômico. Tá? É preciso sempre se pensar, vou instituir um tributo? Vou. Posso instituir do jeito que eu quero? Não, tem que ter uma lei que eu estabeleça. Por quê? Porque eu preciso fazer, todas as minhas ações têm que ser baseadas num ritual. Quando se criou o sistema tributário, qual era o ritual? Constitucional, entendeu? Então é sempre em observância à lei. Quando eu for formular a lei, eu tenho que pensar, eu vivo numa república que é democrática, então essa lei tem que ser isonômica. Eu posso causar surpresinha? Não. Então aparecem uns princípios que vão colocar limites, né? Limites aí temporais nessa lei, principalmente, tá? Você tem o limite da anterioridade, né? O limite da noventena, que são limites, por exemplo, vão colocar temporalidade nessa lei. Por quê? Porque o cidadão não pode ter surpresa, essa lei mexe com o dinheiro do cidadão. Então, veja que você tem aqui, por exemplo, princípio como princípio da anterioridade.
Estudou um, tem que saber muito bem os outros dois. Tranquilo? Beleza? Saindo dessa parte, gente. Ah, e outra coisa. Além da vedação, que é principiológica, você tem também, não é? Aqui no inciso 4º, tá certo? Do artigo 9º, artigo das limitações de competência, você tem as imunidades. Que é importante entender essas imunidades no sentido bem claro da palavra, porque senão o aluno se atrapalha com outros institutos, né? Por exemplo, com institutos de exclusão de crédito tributário, então ele acaba se atrapalhando. O que é uma imunidade? Ora, imagina que você tem aqui o poder do Estado, representado pelos seus entes. Há muitos anos você tem, sim, o poder da igreja, né? Que aqui, como o Brasil é um país plurirreligioso, então você tem então a questão da religião das crenças, tá certo? Como nós vivemos num sistema político pluripartidário, você tem os partidos, tá certo? E como vivemos num sistema, né, de liberdade de imprensa, você tem os papéis, jornais, revistas, né? Então vou chamar aqui de imprensa de um modo geral. Ora, as imunidades, elas vão dizer o seguinte: o Estado não pode tributar o próprio Estado. Por exemplo, não digo não tributar, mas impor imposto, tá? Veja que a palavra imposto é muito claro, você impõe ao outro, tá bom? Então, por exemplo, se a União tem um imóvel que está situado no município tal, se esse prefeito não gosta do presidente da República, e ele vai lá, eu vou cobrar IPTU em cima. Não, ele não pode tributar, senão vira uma jogada política. Aí você tira o que é do Estado e entra na esfera política, tá certo? Entra na esfera da desorganização da República, não pode. Eu não posso também cobrar impostos de religiões, tá certo? De templos. Por que não posso? Porque senão eu crio perseguição religiosa. O Brasil não tem, graças a Deus, tá certo? Cada um com a sua, tá? Persegue quem vai contra a lei, contra a própria Constituição. Não posso cobrar impostos de partido, perdão, cobrar impostos de partido, melhor dizendo mesmo. Cobrar impostos de partido. Por quê? Porque se eu cobrar impostos de partidos, eu posso criar uma sistemática de punir determinados partidos, limitar um direito, não é, que é o direito de você ter acesso político no país. Não pode, tá? Também não posso, né, jogar impostos sobre o conhecimento que é produzido, a liberdade de expressão que é produzida no país, livro, né, jornais, revistas, não posso, porque se eu coloco isso aqui, bem ou mal, essa liberdade de expressão é quem controla o Estado, porque torna tudo muito mais transparente, né? Claro que a gente está falando em tese, né, gente? O conhecimento tem que ser disseminado, a liberdade de expressão, ela não pode ser aqui, vamos dizer, perseguida, tá? Então a imunidade é isso, ou seja, eles são imunes. E isso é constitucional, isso não está em lei, isso é constitucional. Tá certo? Quando eu falo assim, não tem a base da lei, é claro que você vai ter o detalhamento dessas imunidades, mas eu falo assim, ela nasce da Constituição, nascedouro dela, elas são imunes, tá bom? Por exemplo, é tipo uma criança, vou sempre fazer analogia aqui, tá? Desculpa quem sabe tributário se as minhas analogias forem muito aberrantes, mas sempre num bom sentido. Uma criança, por exemplo, a criança nunca pegou Covid, ela nasceu imune, nunca vai pegar mesmo, tá certo? Nunca vai pegar. Olha, para ver a vida, nunca pegou sarampo, né? Convivia com crianças que tinham vírus, esteve exposta e não pegou. Imune, nasceu imune, tá bom? Então isso aqui, esses estamentos já nascem imunes. Saindo disso, pessoal, aí vem as disposições especiais, né, que vão tratar de detalhar um pouco algumas questões ligadas a esses entes, por exemplo, todos os entes. Aqui você tem a administração pública no seu espalhamento, então, que menos, vamos lá, a parte dos impostos. Toda vez, né, os impostos, né, representam a parte, vamos dizer assim, mais importante da tributação em peso, tá? Principalmente para uma Receita Federal. E toda vez que vocês vão estudar impostos, vocês têm que seguir o mesmo ritual republicano da instituição do sistema tributário,
tá certo? É bem parecido. É claro que há detalhes que são próprios somente dos impostos. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui, no caso dos impostos, toda vez que eu vou estudar imposto, eu tenho que fazer sempre uma regrinha para mim, uma tabela de questões que eu preciso guardar. E por que os impostos ainda aparecem no livro primeiro, Júnior? Porque ainda são objetos, gente. São os objetos da sistemática ainda. Eles ainda estão dentro da própria sistemática. É por isso que aparecem ainda no livro primeiro, que é o livro que vai tratar da República, tá? Daquilo que é do ritual republicano. Então, os impostos, o que vai aparecer primeiro no imposto? Pense, né? Vai aparecer ó, o conceito seguido, né, da competência, o que é o imposto e quem competência. E quem tem ali incumbência de cobrar esses impostos, tá bom? Ah, agora eu falo de imunidade de novo? Não, porque as imunidades já estão resolvidas. Então agora você vai pegar, olha, qual é a base de cálculo desses impostos? Desses impostos. Qual é a base de cálculo desses impostos? Depois, a figura do contribuinte. É claro que há incidência, tá bom? Mas eu tô colocando aqui o que é principal. Esse ritual é repetido em todos os impostos, todos, todos, todos. Quando eu vou estudar, eu estou estudando para a Receita Federal, então eu vou pegar principalmente os impostos que são de competência da União e eu vou estudar exatamente isso. O que é esse imposto, certo? Quem detém a competência sobre ele, no caso a União, né? Vocês vão focar dessa questão. Qual é a base de cálculo, tá? Se tiver incidência, tudo bem, tá? Então a base de cálculo determina muito o que se pode fazer, o que se pode jogar nesta cobrança, ela determina o que se pode fazer, né? O que pode ser feito, tá certo? E como nós vivemos um sistema democrático, infelizmente existe a figura do contribuinte, a gente tem que participar, né? No caso, pagando os impostos e o outro recolhendo, tá? É sempre isso aqui. Sempre, 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 sempre isso aqui. E quando eu faço prova discursiva, eu tenho que saber essa sistemática, pessoal. Por quê? Vamos supor que a banca, isso é bem cara de FGV, ela resolva trazer uma questão discursiva para mim, falando sobre uma possível, vamos dizer assim, uma possível revisão desse sistema tributário. Então, vai se criar, tem lá, né, um projeto de revisão desse sistema. Naturalmente a banca não vai ficar te cobrando imposto novo, não. Até porque não existe, né? Ela não vai cobrar uma coisa que não existe. Tudo bem? O que normalmente ela vai fazer? Pelo menos até o momento que eu tô falando, não existe. E não creio que vai existir por conta da tramitação. O que vai acontecer nesse caso? Ela vai cobrar você princípios, grandes princípios, né, que poderiam constar nessa nova sistemática. Princípios como o princípio da progressividade, né, ou característica, a questão da justiça fiscal, a simplificação tributária. Então ela te pede para falar sobre isso. E é claro que a cara de FGV pedir isso. Por quê? Porque ela fez isso no TCM de São Paulo, quando houve a reforma, havia o projeto de reforma da Previdência, a coisa ainda estava, acho que ainda estava na base de projeto, né? E ela pediu para o aluno fazer uma dissertação, né, que ela até chamou de parecer, tá? Mas é uma dissertação comum, alegando, apresentando, não sei se são 3 argumentos favoráveis àquela reforma. Quais seriam os argumentos que sustentariam aquela reforma? Bacana, vários alunos fizeram, mas poucos alunos partiram para a exemplificação. Então, quando você sabe a tributação em sua espécie e o ritual de formulação dessa tributação, para que você usa isso? Para você exemplificar. Exemplificar o que é um imposto progressivo, como que a progressividade poderia, né, ser estendida para outro tipo de imposto, por exemplo, né, o que pode ser simplificado na parte da tributação, né, simplificar, por exemplo, as contribuições. Então, você sabendo essa sistemática aqui, fica muito mais fácil você trazer isso na exemplificação. E aí você é aprovado em concurso. Por quê? Porque a banca observa, eu já falei, né? A FGV é muito propositiva. O que é propositiva? Não é só teoria que ela quer a aplicação prática disso. Então, o aluno quando tem a capacidade de exemplificar, fica maravilhoso, tá? Então, é isso. E aqui a gente vai ter, então, gente, um título bastante extenso, né, com várias sessões tratando cada qual, tá certo, dos seus tributos, tá bom? E também
vamos dizer assim, da competência, né? Quem pertence à competência por cada um, né? Competência de exercício de imposição desses tributos, tá bom? Tudo bem? Bom, e aí o final, ainda dentro, né? Deixa eu achar aqui. Ainda dentro desse primeiro livro, o que acontece? Você tem a questão dos fundos. Sim, por quê? Ora, eu exerço a minha competência, né? Especifico o que eu vou cobrar e cada um de nós vamos cobrar, né? E aí o que? Nós vivemos numa república federativa e temos um pacto. Então, a parte final aqui, não é que esse capítulo 3 vai determinar o quê? Como vamos cobrar isso, tá certo? Como cada um vai cobrar, vai entregar a sua cota e como isso vai ser dividido, tá? Que é o fundo de participação dos estados e municípios, tudo bem? Porque a União, ela retém tudo e depois distribui. Aí, passado isso, nós vamos entrar na segunda parte, que é o livro que vai entrar na explicação da lei, tá? Você vê que agora não é que vai sair da Constituição, mas entra numa base infraconstitucional, certo? Que é o livro segundo, ele vai entrar nas normas gerais, ou seja, vai tratar aqui do aspecto normativo. Então, você tem um aspecto da lei, e quando a gente estuda lei, tratou de alguma coisa ligada à lei, a banca trouxe uma discursiva falando que tal estado criou uma lei, não é? Para majorar determinado tributo, você já tem que pensar em quê? Nos aspectos desta lei, tá bom? Que aspectos? Primeiro, o aspecto, né, ligado à competência. O Estado tem competência para isso? A competência de criação, tá, em relação àquele tributo. Segundo, tem. Qual é a vigência dessa lei? Certo? Porque a vigência vai circunscrever o ideal de espaço e tempo. Tá bom? Ela vai trabalhar com essa ideia de espaço e tempo, tá? A lei começa a partir de quando? Que lembra que tem um princípio que tem que ser observado para não ter surpresa para o contribuinte, não é? Tirando as leis que. Tirando as situações que beneficiam o contribuinte, depois são cortadas. Mas, em geral, quando você institui uma obrigação, né, você tem que ditar para ele, ó, começa a partir do exercício tal, tá certo? Então, quer dizer, não acontece, não se começa a cobrar o tributo no mesmo exercício, normalmente de instituição deste tributo, ou de majoração, né, de aumento do tributo. Em que espaço está circunscrito? Sim, olha, está circunscrito ao município, é zona rural, área urbana, pronto, tem que observar o espaço da lei, né? Além disso, aí você tem o que? Aplicação. Essa aplicação no tempo, a lei retroage, pega fatos pretéritos ou ela só é voltada para fatos futuros. Então tem que observar, tá? E as regras de interpretação da lei. Então essa parte inicial vai tratar disso. Por que regras de interpretação? Sim, porque às vezes existem fenômenos jurídicos, né, fenômenos ali do próprio sistema tributário, que são fora do sistema tributário, que acontecem. E aí, por exemplo, o cara é analista da Receita Federal. Então, alguém consulta a Receita, não é? Uma pessoa legitimada consulta a Receita para esclarecer uma dúvida de um fenômeno que ela não está encontrando na lei. E aí você tem o princípio da analogia, né, que é um princípio que vai me mostrar, olha, vai pegar uma lei mais próxima para poder interpretar, porque quando você não tem exatamente o regramento muito claro, tá? Então, essa é a questão. Pode haver questão na prova discursiva sobre aplicação de leis? Pode sim, porque a gente está entrando num ano de um novo governo, então a FGV gosta muito de assunto que é novidade, embasado em assunto tradicional. E aí eles podem cobrar de vocês essa questão ligada, pessoal, a, vamos dizer assim, olha, vai ser formulado uma lei X, criando uma nova tributação, né? E aí você tem que ficar atento, tá? Se essa competência da União, como que isso está sendo criado, né? O momento da vigência, isso tudo vai vir no casinho que a FGV trouxer, tá? Então, considerando que a gente pode ter uma reforma tributária, né? Esse novo governo se instaura, vai precisar arrecadar, né? O país está passando por uma situação de esvaziamento de cofre, então você vai precisar arrecadar e aí você tem que criar
alguma lei tributária naturalmente pode nascer e a banca pode partir para cima desse sistema, tá? Então sempre com base naquilo que eu citei ali, beleza? Show? Joia. Então, pessoal, vem todo esse tratamento, conforme eu disse para vocês, não é? Olha, vigência da lei, certo? A aplicação da lei, quando ela se aplica a fato pretérito, não é? Ou se ela se aplica a fato futuro. A interpretação da lei, que é o último elemento, quando a lei não cobre todos os fenômenos, não é? Tributários, mas aí você precisa ter isso bem formulado, beleza? Joia? Pessoal, eu vou fazer vou pro segundo vídeo agora para falar sobre essa parte da obrigação tributária, tá bom? Só para o meu vídeo não ficar muito longo, tá?